Pessoal, na aula de hoje, então, fontes de energia e recursos minerais. Então, é uma aula aí que dá subsídio para muitas outras, no sentido de produtivo mesmo, né? Então, tudo que nós produzimos hoje depende dos nossos recursos naturais, ou seja, das fontes de energia, e uma boa parte do que a gente produz hoje depende também dos recursos minerais. São duas coisas distintas, algumas vezes aparecem em aulas separadas, mas aqui eu vou tratar esses assuntos de forma conjunta, até porque eu acredito que faça sentido, tudo bem? Então vamos lá. Fontes de energia vai ser o nosso primeiro tópico, a gente vai aí nas duas primeiras partes falar sobre ele. Das fontes de energia, nós podemos classificá-las então, esse quadro todo é sobre fontes de energia, não necessariamente recursos minerais, tudo bem? Elas podem, as fontes, serem classificadas em não renováveis e renováveis. Veja, você precisa de muita atenção aí, porque as fontes não renováveis não quer dizer que elas nunca são feitas novamente, ou seja, que elas acabam de forma completa, tudo bem? Quer dizer que o ritmo de reposição, ou seja, o ritmo de feitura, de formação desses recursos não renováveis é menor do que o ritmo de exploração deles. Porque nós temos esses, por exemplo, combustíveis fósseis, eles se formam em eras geológicas, uma escala de tempo muito maior do que a nossa. E o nosso consumo está muito acelerado desses recursos. Então vamos pensar em era geológica, vamos pensar assim, aquele velho exemplo que eu dou para vocês. Tem lá, eras geológicas. Se eu pegar essas eras geológicas e colocar em um ano, fazer a analogia, o equivalente a um ano, o que nós teremos? Teremos aí a formação das primeiras rochas no 1º de janeiro, tudo bem? E o aparecimento do homem apenas no final do último dia do ano, no final, nas últimas horas, no dia 31 de dezembro, nessa analogia. Então veja, a nossa escala de tempo, a nossa escala de existência é muito pequena perto dessas eras geológicas e foi nelas que foram formados esses combustíveis ou essas fontes não renováveis. Então demora bilhões de anos, lembrando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, ok? E a nossa escala de vida muito reduzida. Só que nós exploramos a tal velocidade que nós classificamos esses recursos como não renováveis, ok? E dentro deles eu tenho aí exemplos dos combustíveis fósseis, os minérios atômicos como o urânio, ok? E também nós podemos classificar em renováveis, o oposto, aqueles em que não há uma retirada completa ou que a sua renovação é imediata ou quase imediata. Tudo bem? A sua escala de renovação é muito curta, como a energia eólica, ou seja, a energia dos ventos. O vento passa, a gente não retira ele, não pega ele, ele só passa por uma turbina, ok? A solar, de igual modo, ela também só bate naquela célula receptiva, tudo bem? A gente não pega o sol, não pega o calor ou qualquer coisa do tipo a luz, Ela só passa, ela só bate. A hidrelétrica, em que a água também passa por uma turbina, ok? Obviamente eu tenho complicações com alguns impactos, mas isso eu vou falar mais pra frente. E a biomassa, mas a biomassa tá com um asterisco aqui, tipo aqueles produtos que você compra ou aquelas promoções que vem um asterisco que é tipo assim, então, não é bem assim tudo que tá escrito, tá? Calma. Biomassa pode ser classificada como renovável, tudo bem? No sentido de que a sua escala de reposição é muito rápida, ou potencialmente renovável. É possível falar nesse termo, potencialmente renovável. Por quê? Porque depende da força do homem de ir lá e, por exemplo, uma biomassa é a cana, ir lá e plantar a cana novamente. Então ela pode vir também com essa classificação de potencialmente renovável, ok? Bom, essa é a classificação. Dentro das não renováveis, eu quero falar agora com vocês sobre as duas, sobre os combustíveis fósseis, e os minérios atômicos. Dentro dos combustíveis fósseis, são aqueles formados em bacias sedimentares, aquela estrutura que você já aprendeu lá em geologia, se não aprendeu, volta lá, tá? E nós temos 3 principais, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho com vocês de cada um deles. O carvão mineral, ele foi formado na Era Paleozoica, especificamente
no período permocarbonífero, ok? Ah, professor, eu preciso saber disso. Você vai prestar uma FUVEST? Você vai prestar uma Unicamp? Com certeza. Se você vai prestar um Enem, não, mas você precisa saber outras coisas sem ser só essa formada na era paleozoica, ok? A sua formação se dá através de antigos pântanos, ou seja, um ambiente em que eu tenho matéria orgânica e água, tudo bem? Com o tempo isso é soterrado e com bilhões de anos há a formação de bacias sedimentares e carvão mineral. Esse carvão ele pode ser também classificado de acordo com qual processo evolutivo ele está, porque ele vai começando a se formar, né, um hidrocarboneto, ou seja, tem carbono, né, uma cadeia carbônica, ele vai começando a se formar e quanto mais tempo a gente deixar ele lá, ele vai ganhando carbonos e perdendo umidade. Obviamente você sabe, então, se ele foi formado mais antigamente, ele tem mais carbono e menos umidade, ou seja, ele é melhor para a função dele, que é queimar. Quanto mais recente a sua formação, isso em eras geológicas, mais umidade e menos carbono ele vai ter. Vai ser, então, um carvão de baixa qualidade. Mas no Brasil, por exemplo, a gente tem vários desses de baixa qualidade, mas é usável, ok? A gente tem principalmente subbituminose, tá? Então, o estágio é o lignito, depois o subbituminose. Esses dois são tidos de baixa qualidade, baixo teor de carbono e muita umidade, mas podem ser utilizados, inclusive para termoelétricas. Os betuminoso e antracito, o antracito é o topzera da balada, tem mais carbono, tá? São também classificados como o carvão de hulha, esse nome aparece relativamente bastante nos vestibulares, tá? São o carvão com mais umidade, com mais carbono e menos umidade, portanto, os mais eficientes, tá? No Brasil, nós temos carvão mineral na região sul, né, numa região ali de bacia sedimentar, e nós utilizamos para as termoelétricas. É importante ficar ligado na questão das bandeiras, né, que agora são as bandeiras tarifárias que vêm na conta de energia, que tem a ver com isso, né? Quando nós estamos usando, nosso país usa predominantemente hidrelétrica. Quando nós estamos usando mais termoelétricas, ou seja, a queima a partir do carvão, acende ou aparece na nossa conta a bandeira vermelha. O que isso quer dizer? Quer dizer que os reservatórios de hidrelétrica estão em baixa e a gente está usando uma energia mais cara, que é a termoelétrica. Então a gente tem que pagar mais por uma quantidade de quilowatt-hora que a gente usa. Tudo bem? Então, e a bandeira vermelha quer dizer, é bom economizar. Tudo bem? A contrapartida financeira é por conta justamente desse gasto a mais. Entretanto, o maior consumidor do mundo é a China, pela sua própria característica de produção industrial, ok? Inclusive, famosas imagens e notícias que às vezes aparecem da China toda cheia de fumaça, de poluição, né? E nós temos um caso recente muito interessante, que é o do Trump falando que vai voltar a usar em larga escala carvão mineral na produção estadunidense, o que é um retrocesso em todos os acordos climáticos, porque os combustíveis fósseis são altamente poluentes, liberam muitos gases responsáveis pelo efeito estufa. Tudo bem? Outro que eu quero falar com vocês é o petróleo. O petróleo foi formado ali no Mesozoico, de forma bastante semelhante ao do carvão. E o petróleo, o mais interessante dele, né, também é um combustível fóssil, o mais interessante é que ele é o responsável por 1000 tretas, né? Toda vez, mesmo que for errada essa resposta, as pessoas sempre vão dizer, a culpa de uma guerra no Oriente Médio é o petróleo. Às vezes isso não corresponde à realidade, mas a gente sempre joga no petróleo, né? O petróleo é um recurso bastante importante na atualidade. Na segunda revolução industrial do século XIX e XX foi o principal, né? A gente costuma dizer que as principais guerras no século XX foram pelo petróleo, mas no século XXI serão por água, tudo bem? Nós temos aqui, de mais relevante nesse sentido, a criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo em 1960, ou seja, de um cartel, de um lugar dos países em que se combina os preços, o que é uma prática ilegal, tudo bem? Se combina os preços para se dominar o mercado. Então,
como são os maiores exportadores, eles que dominam o valor deste petróleo. Fazem parte desse grupo Venezuela, Arábia Saudita, né, Kuwait, uma série de países que têm aí uma grande produção de petróleo, sobretudo países do mundo árabe, ok? Veja, nós temos que falar também sobre o primeiro e o segundo choque do petróleo, que são momentos em que há um aumento significativo e grande, abrupto, de repente do preço, tá? E também de atualmente da sua queda, ok? Veja, o primeiro choque do petróleo remete aí a uma geopolítica bastante complexa do Oriente Médio. Nós temos, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a formação da ONU, e você deve estar pensando o que isso tem a ver, calma, acompanhe o raciocínio, a formação da ONU, e a ONU cria o Estado de Israel, aquele povo judeu que foi disperso, começa a retornar para essa região. O povo que ali estava habitando já há muito tempo, né, sobretudo árabes, né, palestinos árabes, começa a, no primeiro momento, a ter uma guerra contra, né, e inclusive é uma guerra que dura até hoje, né. Há um primeiro armistício, depois nós temos em 69 a Guerra dos 6 Dias, em que Israel ocupa territórios não só da Palestina, né, mas também territórios da Síria, as colinas de Golã, a Península do Sinai, que é do Egito. Então o Estado de Israel domina aquela região. Em resposta disso, em 1973, aproveitando o feriado religioso judaico, ou seja, aquela religião seguida pela maior parte dos judeus, o mundo árabe resolve atacar para recuperar os territórios perdidos. Eles começam ganhando, porque no feriado as pessoas, né, os militares, vários deles estavam de folga, eles começam ganhando, só que os Estados Unidos, antigo parceiro de Israel, contra-ataca e faz com que Israel ganhe ainda mais território. Nesse contra-ataque, os países árabes se viram desarmados, né? E para atingir os Estados Unidos, reduziram a produção de petróleo, aumentando muito o seu preço. Como os Estados Unidos dependia deste petróleo, ele ficou aí com um prejuízo econômico dada a ajuda a Israel. Tudo bem? Esse é o primeiro choque. O segundo choque vem aí da Revolução Iraniana, que acontece em 1979 no Irã, né? Que é isso, né? Nós temos todo um processo em que se assume um governo religioso, né? O Khomeini. Sobre isso, a gente vai ver em geopolítica, mas sobre isso existe um filme muito interessante que está no YouTube, que também é um quadrinho, que chama Persepolis, tudo bem? Quando acontece a Revolução Iraniana, o governo do Iraque, contrário a essa modificação, começa a guerrear com o Irã. Essa instabilidade em dois importantes produtores de petróleo faz com que diminua a produção e que o preço suba muito. Tudo bem? Então, segundo choque do petróleo em 1979. Atualmente, nós não podemos dizer que é um choque, mas é uma queda do preço, que foi de mais de 110 dólares o barril, chegando em 2014 a 33, né? Essa diminuição se deve principalmente à alta produção da Arábia Saudita, que quer atingir com isso a produção de xisto, que é um petróleo mais caro que os Estados Unidos estão tentando fazer, e também o recente acordo nuclear dos Estados Unidos com o Irã. Tudo bem? Acordo nuclear que eu digo assim, acordo de pacificação, tá? Das armas nucleares, um retorno das relações entre Estados Unidos e Irã. O Irã é inimigo da Arábia Saudita. Por isso, para atingir os Estados Unidos, a Arábia começou a produzir muito petróleo, tem petróleo para gastar, e aí houve uma redução muito grande do preço. Países que dependem dessa venda, como a Rússia, têm agora diminuído sua participação geopolítica, em parte, por conta disso, porque tem sofrido os impactos desse preço do petróleo, tá? Então, essa tudo são as 1000 tretas do petróleo. É um pouco complexo, é bastante complexo, na verdade. Então, faça anotações, veja de novo, e se você ficar com dúvida, você manda pra gente. Por fim, nesse cenário aqui dos combustíveis fósseis, o gás natural. O gás natural ele fica também próximo sempre a petróleo ou carvão, tudo bem? E o gás natural, em profundezas, claro. E o gás natural ele é muito comum na Rússia e também na Bolívia, tudo bem? Com relação à Bolívia, a Bolívia vende esse gás natural
para nós através do gasoduto Bolívia-Brasil, chegando aí em São Paulo, Rio de Janeiro, e há a possibilidade, ou o plano do governo, de aumentar essa importação de gás natural, tá? No caso da Rússia, a Rússia domina esse mercado e vende para a China e para a Europa. Constantemente, tem vários canos que seguem da Rússia para a Europa. Constantemente a Rússia ameaça cortar o fornecimento quando tem alguma crítica ou alguma discussão com a União Europeia, como foi no caso da Ucrânia, que também tem um documentário muito bom na Netflix sobre, tá? Alguma coisa fogo, eu não lembro, mas é muito simples, só Ucrânia, Netflix vai aparecer, ok? Então, tudo que envolve combustível sempre vai ter uma treta. E por fim, não mais no cenário dos combustíveis fósseis, mas agora nos minérios atômicos, nós temos a energia nuclear, que é muito cara, mas tem uma vantagem de poder ser instalada em qualquer lugar. Ela não tem um fator físico ali impedindo, como no caso de uma hidrelétrica. Então, países de pequena dimensão e de poucos rios, como a França, por exemplo, dependem desse tipo de energia. A França, 75% da sua energia vem da energia nuclear. Obviamente que ela precisa importar boa parte desse urânio e faz isso das suas ex-colônias, como o Níger, o Chad, tudo bem? Então, sempre que existe algum conflito nessa região, a França interfere por conta do grande interesse em termos de combustíveis nessa região. Tudo bem? Então, essa primeira parte aí nós falamos sobre as fontes de energia não renováveis.